Olá IPCA, hoje é terça-feira, 27 de agosto de 2013. Estamos juntos há 450 dias lendo a Bíblia e hoje leremos o capítulo 9 do livro de Juízes. Nesse capítulo 9 as coisas estão ficando mais difíceis ainda e nós vamos ter aqui uma indicação clara dos propósitos do livro. Nós temos dito a você, mas é sempre bom relembrar, que muito provavelmente Juízes foi escrito numa época em que Saul já tinha morrido, mas o seu filho Isbosete reinava em seu lugar. E Davi, que já tinha sido ungido rei de Israel pelo profeta Samuel, reinava apenas sobre a tribo de Judá. E havia então uma rivalidade no meio do povo de Israel sobre quem devia ser o rei, Isbosete, o filho de Saul, ou Davi, o homem que foi ungido pelo profeta Samuel. O livro de Juízes ajuda você a resolver essa dúvida. Ajudou as pessoas daquela época a entenderem que Davi era o escolhido de Deus e que ele deveria ser seguido. E como Juízes fez isso? Juízes fez isso desacreditando a tribo de Benjamim, tribo a qual Saul pertencia, e valorizando muito a tribo de Judá, a tribo a qual Davi pertencia. Mas fez isso também mostrando para nós histórias anteriores nas quais muita coisa havia acontecido de forma parecida ao que aconteceu com Saul. E aqui, no caso de Abimeleque, nós temos semelhanças marcantes entre esse homem perverso, que trouxe tanto prejuízo ao povo de Israel, e Saul, que também não ajudou muito. E então, quem lesse essa história, iria ler naqueles dias a história e dizendo, bom, esse erro de Saul já aconteceu antes, isso não deu certo, é hora de seguir Davi. O que vemos aqui, então, é a história deste Abimeleque, aquele filho de Gideão que recebeu um nome que significa meu pai é rei. Aquele menino que personifica a queda de Gideão. Gideão veio bem, libertou o povo de Israel contra os midianitas, uma vitória extraordinária, mas no final, em vez de levar o povo em direção a Deus, fez para si uma estola sacerdotal para lembrar a memória dos seus feitos e o povo se prostituiu atrás daquela estola sacerdotal. Mal Gideão morre, o povo está adorando aos Baalins e o seu filho, que tem o nome meu pai é rei, quer agora se exaltar. Mas tem um problema, Abimeleque é o filho da concubina de Gideão, não um filho legítimo. Há 70 filhos de Gideão legítimos que poderiam reivindicar alguma liderança sobre Israel. Liderança que Gideão não deixou firmada como oficial. Mas aí Abimeleque se levanta e diz, eu quero reinar. E ele, então, fazendo uma tramóia com os moradores da sua cidade natal, que é Siquém, chega para eles e diz assim, o que é que parece melhor para vocês? Que reine um daqui de vocês ou que reine um outro desse Jerubaal aí? E aí a turma entra nessa conversa com ele e vai até o templo idólatra, o templo de Baal-Berite, que quer dizer literalmente o Senhor da Aliança, e tira dali peças de prata e entrega na mão de Abimeleque. E fala para ele, agora vai. E ele aluga homens levianos e atrevidos com esse dinheiro para fazer uma faxina, matar todos os seus irmãos e assim ser o único na linha sucessória de Gideão a postular ou ver-se no direito de postular uma vaga de líder, uma vaga de rei. E dessa maneira hedionda, Abimeleque mata seus 70 irmãos e ele é proclamado rei em Siquém, do lado do carvalho memorial daquela cidade. Note como as coisas estão totalmente contrárias. O Deus da aliança, Jeová, o Deus do povo de Israel, estava tão esquecido que havia ali um altar para Baal, que era chamado de forma local de Baal-Berite, ou seja, o Senhor da aliança. A aliança agora já não era mais com Jeová, mas já era com Baal. E ao invés de seguir a Jeová, para ver a vida ser promovida dentro de Israel e a obediência e a lealdade e os valores corretos, o povo segue a Baal, que do tesouro do seu templo fornece dinheiro para Abimeleque matar israelitas, matar exatamente os filhos do último juiz, seus irmãos, e assim ele é proclamado rei no carvalho memorial que está perto de Siquém, ou seja, naquela árvore que tanto serviu de símbolo para Abraão, para Josué, em tempos anteriores, como já mencionamos a você. Isso mostra o quanto as coisas estavam totalmente erradas em Israel naqueles dias. Só escapa um filho de Gideão e o nome dele é Jotão. E para mostrar que as coisas estão muito invertidas, Jotão vai até o Monte Gerizim. É preciso lembrar aqui, Moisés tinha ordenado uma cerimônia da aliança nos montes Ebal e Gerizim.
No Monte Gerizim, metade do povo de Israel falaria das bênçãos. Bendito aquele que fizer isso. E normalmente era uma coisa boa e correta. E aí o pessoal do Monte Ebal falaria amém. E depois de se pronunciarem as bênçãos no Monte Gerizim, se pronunciariam as maldições no Monte Ebal. Maldito aquele que fizer isso errado. E o povo do Monte Gerizim responderia amém. Jotão, o único sobrevivente dos filhos de Gideão, vai até o Monte Gerizim, que era o Monte da Bênção, e conta uma parábola na qual ele acaba invocando uma maldição sobre aqueles que mataram seus irmãos, renunciaram a tudo quanto a memória do seu pai significava, a memória de Gideão, o grande libertador de Israel, e ele pronuncia nesse Monte Gerizim uma parábola que invoca um castigo sobre os moradores de Siquém. Essa parábola é a parábola das árvores. A oliveira foi chamada para reinar entre as árvores, mas não quis. A figueira também não, a videira também não. E aí, então as árvores acabaram elegendo como seu rei o espinheiro, que não dá fruto, não dá sombra, só dá dor de cabeça. E aí então o espinheiro falou, eu vou reinar sobre vocês, mas vocês vão fazer tudo que eu mando, senão vai sair fogo de mim e vai consumir tudo, até os cedros do Líbano. E Jotão conta isso para dizer para aquelas pessoas, vocês estão recusando a liderança boa e estão seguindo a liderança má. Vocês estão seguindo a liderança do espinheiro. E esse espinho vai acabar tocando fogo em vocês. E é isso que ele fala aqui. Se vocês estão procedendo bem para com a memória do meu pai que libertou vocês, que bom seja. Mas se estão agindo mal, e é lógico que ele subentende que estão agindo mal, então que saia fogo de Abimeleque, diz o verso 20, e consuma os moradores de Siquém. E que saia fogo dos cidadãos de Siquém, que consuma Abimeleque. Que vocês se merecem. Que um estrague o outro, que vocês se matem, porque vocês estão se merecendo de tanta maldade que está sendo praticada aqui. Essa maldição de fato vai ser cumprida. E ela vai ser cumprida quando Deus começa a agir, suscitando um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos daquela cidade. E aqui vem um ponto de grande semelhança entre Abimeleque e Saul. Tanto Abimeleque quanto Saul tiveram seus reinos abalados por conta de um espírito maligno que foi enviado da parte de Deus. Lembra que Davi precisava tocar harpa para Saul, para que o espírito se retirasse? Aqui não há Davi para tocar harpa, mas há também um espírito maligno que é enviado aqui por Deus para perturbar o reinado deste rei que não está agindo corretamente. E aí então você vê no restante do capítulo 9 como é que é feito esse levante contra Abimeleque. Acontece a guerra de Abimeleque contra os moradores de Siquém que se rebelam contra ele, e Abimeleque sai vencedor. Saindo vencedor, ele luta contra os resistentes, os últimos sobreviventes da guerra, e estes se escondem numa torre. E para evitar trabalho de ter que sitiar a torre ou mais coisas, ele resolve simplesmente cortar ramos de árvores e tocar fogo na torre. E é isso que nós vemos a partir do verso 46. E então, aqueles que estavam escondidos na torre e na fortaleza subterrânea anexa a ela, foram queimados, de maneira que morreram ao todo uns 1000 homens e mulheres. Você vê então que a maldição de Jotão, pronunciada lá no Monte Gerizim, se cumpre, e Abimeleque toca fogo nos moradores de Siquém. Falta agora resolver o problema do próprio Abimeleque. E ele vai para uma outra cidade para fazer uma conquista, a cidade de Tebes, e ali tem uma torre onde as pessoas estão protegidas, e uma mulher lá de cima joga uma pedra e acerta a cabeça de Abimeleque. E ele então, para não sofrer a vergonha de morrer pelas mãos de uma mulher, lembra que isso foi vergonha lá no episódio de Débora e Baraque? Lembra que o rei Císera foi morto por uma mulher chamada Jael, e isso foi uma grande vergonha para ele, lá no capítulo 4 de Juízes? Aqui a ideia era a mesma. Uma mulher jogou uma pedra e acertou na cabeça de Abimeleque. Mas para fugir dessa suposta vergonha, ele pede ao seu escudeiro que o mate com a espada. Exatamente a mesma coisa que Saul pediu ao seu escudeiro que o fizesse, quando ele se viu vencido pelos filisteus. Mais um ponto de semelhança aqui. São 3 as semelhanças ao total. O fato de que Abimeleque pede para ser rei, dirigindo-se ao seu povo e falando: o que é que parece melhor para vocês? Qual é a opinião de vocês? Bom, foi isso que aconteceu lá nos dias de Saul. O povo olhou e falou: a gente quer um rei. Era a ideia deles. Um segundo ponto, um espírito maligno mandado por Deus para perturbar o reinado de um rei inconveniente. E um terceiro ponto, uma morte trágica desse rei, tentando fugir de uma vergonha ainda maior.
Quem olhasse para isso veria claramente a semelhança entre Abimeleque e Saul. E entenderia, não é a hora de seguir o filho de Saul, é hora de seguir Davi. Esse relato, portanto, nos ajuda a entender isso. E mostra como as coisas estavam invertidas em Israel. De tal forma que o Monte Gerizim, que era o Monte da Bênção, foi usado para pronunciar uma maldição. De tal forma que o ídolo Baal-Berite agora dava dinheiro para o camarada alugar homens levianos e atrevidos para matar os próprios irmãos, ao invés de seguirem ao Deus verdadeiro, que ia encher o seu povo de tesouros para eles viverem em harmonia. Está tudo ao contrário. E as coisas ainda vão piorar. Você está notando no livro de Juízes uma progressão de maldade. Eude, na verdade, Otiniel, o primeiro juiz, o genro de Caleb, vai bem. Na sequência temos o Eude, que também vai bem. Sangar, o terceiro juiz, nós sabemos pouca coisa a respeito dele, mas as fraquezas começam a se mostrar no quarto juiz, Débora e Baraque. Baraque é aquele que não é muito disposto, é meio acovardado, e temos aqui já a vergonha de uma mulher ganhando a batalha naqueles dias. O próximo juiz é Gideão, e ele começa bem, mas depois que terminam as batalhas, ele faz uma estola sacerdotal, e o povo se prostitui até após aquela estola que se torna um laço para Israel. E na sequência da obra de Gideão, nós vemos a maldade aumentando. Nós vemos Abimeleque cometendo tudo isso. Não dá para chamar Abimeleque de um juiz propriamente dito, porque ele nem mesmo liberta Israel de algum inimigo. Ele nem mesmo protege ou lidera o povo. Não há nada que mencione aqui que o Senhor está com Abimeleque. Nada parecido. Então você percebe uma progressão da maldade. É hora do povo de Israel, lendo isso, entender: nós precisamos de um rei que nos leve em direção a Deus. Cuidado, prepare-se. Você vai encontrar páginas muito difíceis aqui, onde muita maldade vai ser relatada. Essa maldade de Abimeleque ainda é pequena diante das maldades que nós ainda vamos ver em Juízes. Mas isso é só porque a Bíblia é um livro de realidade. É um livro que não doura a pílula. É um livro que mostra as coisas como são e também como deveriam ser. Mas ela não maquia a realidade só porque ela é desagradável. Era hora de Israel olhar para isso tudo e perceber quanto precisava de um rei. E é hora de nós olharmos para este livro e percebermos o que acontece para com aqueles que querem seguir o seu próprio coração, que querem colocar sobre si reis que não são os servos de Deus, que não são o próprio Deus na pessoa do seu filho. E é hora então de nós entendermos que os ídolos não compensam, que Baal-Berite aqui está dando tesouros para que Abimeleque consiga alugar assassinos, enquanto Jeová, aquele que nos dá vida, felicidade e abundância de vida na sua presença. Que ao lermos estas páginas difíceis, nós nos convençamos da absoluta necessidade do Senhor Jesus e de seguir aquele que está sentado para todo sempre no trono de Davi. É Ele quem vai fazer por nós todo o bem que nem Abimeleque nem Saul fizeram, e que nem mesmo Davi chegou aos seus pés. Ele é o Rei perfeito. Nós precisamos segui-lo e obedecê-lo, crendo que tudo o que nós precisamos, Ele tem para nos dar. Que nossos olhos sejam levados ao Senhor Jesus, o leão de Judá, a raiz de Davi. E que, olhando para essas páginas difíceis, nós tenhamos mais do que uma leitura de coisas tristes que aconteceram em Israel. Nós tenhamos uma dimensão apropriada do plano de Deus e do que Ele vinha fazendo no meio do seu povo, pavimentando o caminho para o Senhor Jesus. Que isso fale ao nosso coração e nos dê uma compreensão maior da Escritura, é o nosso desejo, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor, te agradecemos pelo que lemos hoje e pedimos a tua bênção sobre nós, para que jamais coloquemos ídolos no nosso coração e entendamos que é só o Senhor quem nos dá vida. Ídolos matam, destroem, judiam do povo, mas o Senhor cuida de nós com amor. Ajuda-nos a entender a imperiosa necessidade que temos do Senhor Jesus, o nosso Rei perfeito, que nos leva para Ti. E ajuda-nos a segui-lo com o coração confiante de que Ele é o nosso Rei vencedor e que nele encontraremos tudo aquilo de que precisamos. Nós te suplicamos estas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom estudo para você e até amanhã, se Deus quiser.